Olá, boa noite. Meu nome é Alessandra. Nós vamos conversar nessa noite de hoje sobre o tema anemias carenciais. Eu sou residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade. Então, a anemia é um processo patológico na qual a concentração de hemoglobina contida nos glóbulos vermelhos encontra-se anormalmente baixa, respeitando-se as variações de acordo com a idade, o sexo, altitude em relação ao nível do mar. A anemia, ela também é definida pela OMS quando a hemoglobina é inferior a 13 gramas por decilitro em homens, 12 gramas decilitro em mulheres e 11 gramas decilitros para crianças e gestantes, sendo esses índices definidos ao nível do mar. A anemia ela pode ser causada por infecções crônicas, problemas hereditários sanguíneos, carência de um ou mais nutrientes essenciais necessários na formação da hemoglobina, da molécula de hemoglobina. Entre esses nutrientes estão o ferro, o ácido fólico, o déficit de vitamina B12, B6, vitamina C, A e E também déficit de cobre. Vamos falar sobre a anemia ferropriva. Os grupos mais atingidos pela essa anemia são as crianças de 4 a 24 meses, os escolares, adolescentes do sexo feminino, principalmente porque é onde começa, a menarca e a perda de sangue, gestantes e nutrizes. Então, sabe-se que 25% da população mundial ela tem carência de ferro no organismo. 43% dos pré-escolares em todo o mundo têm também anemia. Países em desenvolvimento têm 4 vezes mais anemia ferropriva do que os países desenvolvidos. E essa anemia ela pode causar sérias repercussões sobre o crescimento e o desenvolvimento, predisposição às infecções e associação a maior mortalidade em menores de 2 anos. Como que é a distribuição do ferro no nosso organismo? Sabe-se que de 20 a 30% do ferro armazenado está na forma de ferritina ou hemosiderina, encontrada em fígado, baço e medula óssea. De 70 a 80% desempenham funções metabólicas oxidativas. E mais de 65% do ferro corporal ele está presente na molécula de hemoglobina, que é responsável pelo nosso transporte de oxigênio e de gás carbônico. O ferro ele é encontrado em vários alimentos de origem animal e vegetal, tais como carne vermelha, frango, fígado, leguminosas como os feijão, lentilhas, ervilhas, grão de bico, e nos que a gente chama de folhas verdes, como agrião, rúcula, espinafre, couve, brócolis. E também na beterraba, além de ovos, principalmente na gema. Quais são as causas e os fatores de risco da anemia ferropriva? Então, uma distribuição de renda inadequada, baixo nível socioeconômico, desnutrição energético-proteica, presença de infecções frequentes, alta mortalidade, dietas pobres em ferro, vínculo materno-fetal fraco, carência de saneamento básico, baixas reservas intrauterinas, prematuridade, desnutrição intrauterina, o abandono precoce do aleitamento materno sem uma suplementação adequada, alta demanda vezes baixa oferta, perdas sanguíneas, intolerância à proteína do leite de vaca, parasitose. Quais são a clínica que o nosso paciente pode apresentar diante de uma anemia ferropriva? Pode ocorrer palidez mucocutânea, anorexia e apatia, irritabilidade, redução da capacidade de atenção, déficit neuropsicomotor, uma insuficiência do crescimento, cefaleias e tontura e palpitações. E quais são os métodos que nós podemos ter como para chegar ao diagnóstico dessa anemia? Principalmente os laboratoriais.
através de um hemograma, da contagem de reticulócitos e dos índices hematimétricos. Então, o que nós vamos observar nesses exames? Um VCM baixo, um RDW alto, contagem de reticulócitos baixos ou normal, ferro baixo, ferritina baixa, saturação de transferrina baixa e o transportador, que é o TBIC alto. Consequências e complicações da anemia ferropriva. Vai ter baixos scores de coeficiente intelectual, principalmente nos menores de 5 anos, pode causar falência e morte, falência cardíaca e morte, comprometimento da oxigenação de órgãos, que vai causar uma restrição de crescimento e desenvolvimento, pode levar à prematuridade, baixo peso ao nascer, a mortalidade fetal e redução da capacidade física. Como que nós fazemos o tratamento da anemia ferropriva? Através da reposição de ferro. Geralmente, de 3 a 6 miligramas quilo dia, em 2 a 3 tomadas, no caso de criança, e de 120 a 180 de ferro elementar por dia para os adultos. Em 2 meses, a hemoglobina e o hematócrito volta ao normal. Após a correção da anemia ferropriva, a suplementação ela deve ser mantida para crianças de 3 a 4 meses e para os adultos, tratar por 4 a 6 meses. Lembrar que o tratamento da anemia, nós temos que orientar que o sulfato ferroso é melhor absorvido se ingerido em jejum ou 1 a 2 horas antes ou após as refeições, ou seja, longe das refeições e de preferência com um suco de fruta cítrica, como laranja, limão, pois isso favorece a absorção do ferro no intestino. Orientar também o paciente ou a mãe, né, que as fezes elas podem ficar mais escurecidas nessas doses terapêuticas. Então, além da anemia ferropriva, existem outros diagnósticos diferenciais de anemia carenciais. Quais são essas causas e tipos de anemias carenciais? Nós temos a anemia megaloblástica por uma deficiência de vitamina B12 e folato, anemia por deficiência de vitamina C, vitamina B6, vitamina A, vitamina E e cobre. Vamos falar da anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica ela pode ser reconhecida através de um exame de hemograma e onde nós vamos encontrar uma anemia macrocítica hipercrômica. A vitamina B12 e o ácido fólico, folato, representam papéis interrelacionados e essenciais na síntese do DNA. Então, a síntese do DNA ela é necessária para todas as nossas células que se reproduzem rapidamente, portanto, há um comprometimento da replicação celular na vigência da deficiência desses dois componentes, da vitamina B12 e do folato. Então, quais são as causas, né, da deficiência de cobalamina? Deficiências nutricionais, anormalidades em quantidade ou função do fator intrínseco, já que o fator intrínseco é produzido pelas células parietais do nosso estômago, é necessário para que ele se une à molécula, né, de vitamina B12 para que ela seja carreada até o intestino e seja absorvida. Anormalidades no processo de absorção da cobalamina no intestino delgado, anormalidades no transporte da cobalamina no plasma. Além disso, lactantes de mães com anemia perniciosa, lactantes de mães com má absorção crônica, crianças ou adultos com estado mal absortivos, como, por exemplo, apresentando intestino curto, bypass gástrico ou gastrectomia, enterocolites necrosante, má formação do trato gastrointestinal, insuficiência pancreática, fibrose cística e a presença de giardíase maciça. Como é o quadro clínico na deficiência de vitamina B12? Pode acontecer uma desmielinização e levar a um quadro neurológico. Pode causar degeneração medular aguda, anormalidades cerebrais e inclusive alterações em gânglios e plexos intestinais.
anemia megaloblástica, insuficiência de crescimento, diminuição de atividade, anorexia. Então, como que é feito o tratamento e o prognóstico dessa anemia por deficiência de B12? A administração de vitamina B12, ela inibirá a progressão desse quadro neurológico instalado, devido à deficiência de B12. O grau de recuperação neurológica, ele vai depender da extensão e da duração dessa doença. O diagnóstico, quanto mais precoce, é fundamental para que essas lesões com menos de 3 meses sejam possíveis de ser revertidas, né, reversíveis. Resposta hematológica é rápida e se o estoque de ferro são normais, essa anemia se corrige de 1 a 2 meses. O tratamento para criança está preconizado uma dose de 50 a 100 microgramas de vitamina B12 intramuscular uma vez por semana, até que a deficiência seja corrigida. Se for necessário, vai tomar por vida, né, uma vez por mês. Para os adultos, a dose preconizada é de 1.000 microgramas de vitamina B12 por dia, intramuscular, por 7 dias, seguidos de uma dose de 1.000 por mês, indefinidamente, se a condição clínica não puder ser corrigida. Vamos lembrar que a correção da vitamina B12 ela pode causar uma hipocalemia aguda, principalmente na primeira semana da instituição do tratamento. E a suplementação ela deve ser instituída quando for necessário. Vamos falar agora da anemia por deficiência de folato ou do ácido fólico. A deficiência de folato é um dos déficits de micronutrientes mais comuns em todo o mundo. É a causa mais comum da anemia megaloblástica, sendo que a desnutrição e jejum prolongado são as causas comuns da deficiência do ácido fólico. O feto, ele começa a estocar folato tardiamente na gestação. Níveis maternos baixos, eles estão relacionados a uma hipotrofia fetal e um defeito do tubo neural. Meningomielocele e encefalocele. Lembramos que as reservas da criança lactente podem ser depletadas ou ser diminuídas em 4 a 12 semanas se o aporte materno não foi adequado. Então, tá aqui a importância de sempre a mulher, antes de engravidar, já iniciar a reposição do ácido fólico. Quais são as causas e os fatores de risco da anemia por deficiência de folato? Desnutrição, aporte dietético diminuído, uma demanda de ácido fólico aumentado, como por exemplo na gestação, a má absorção desse ácido fólico, anorexia, fórmulas para doenças metabólicas como a fenilcetonúria, uso de leite de cabra, leite em pó, sem adição de folato, ou leite fervido, onde que a temperatura muito alta, né, faz com que o folato seja desnaturado, já que ele é um produto muito termolábil. Causas e fatores de risco: crescimento rápido do prematuro, prematuro usando eritropoetina, deficiência relativa, tratamento da toxoplasmose congênita, pós-sanguíneo-transfusão, drogas como, por exemplo, o Bactrim, né, que é a sulfametropina, metrotrexate, o uso de anticonvulsivantes, uso prolongado de antibióticos, síntese reduzida de folato por bactérias intestinais. Ao contrário da vitamina B12 e da cobalamina, dietas vegetarianas fornecem altos teores de folato a gestantes e lactantes. Então, qual é o quadro clínico laboratorial? Eles podem cursar com insuficiência do crescimento, anorexia, palidez, glossite, alterações neurológicas nos casos mais graves, alterações hematológicas semelhantes à da deficiência de B12. O tratamento deve ser feito tanto para criança como adultos, a reposição de ácido fólico, 5 mg uma vez ao dia, por 1 a 5 meses, ou até a normalização dos seus níveis terapêuticos, a níveis terapêuticos. Onde nós encontramos, né? Quais são as fontes de ácido fólico? Vegetais verdes escuros, frutas cítricas, cereais, grãos, nozes e carnes. Esse tratamento,
ele vai trazer um maior benefício, principalmente na prevenção dos defeitos do tubo neural e a prevenção melhora da anemia de 1 a 2 meses e pode afastar o diagnóstico de deficiência de B12, pois o tratamento errado é necessário afastar o diagnóstico de deficiência de B12, pois o tratamento errado só com folato piora os sinais e sintomas da anemia. Pode haver também uma deficiência de ferro associada, portanto, deve ser investigado e tratado, caso seja constatado. E, da mesma forma que a cobalamina, a suplementação do folato não evita a ocorrência de anemia fisiológica do recém-nascido ou as anemias precoces e tardias do prematuro. Com relação à anemia por deficiência de vitamina C. Então, quais são as funções do ácido ascórbico ou da vitamina C? Ela é responsável pela síntese de colágeno, pela síntese e degradação de neurotransmissores, síntese de carnitina, metabolismo do ácido fólico, facilita a absorção do ferro no trato gastrointestinal e inibe a absorção do cobre no trato gastrointestinal. Geralmente, nós humanos não sintetizamos vitamina C, precisamos do aporte através da alimentação. O leite humano e as fórmulas apropriadas são boas fontes de ácido ascórbico, geralmente contém de 4 a 5 mg decilitro. As recomendações diárias da vitamina C é para recém-nascidos a termos de 30 mg dia e os recém-nascidos pré-termos de 80 mg dia. Então, qual é o quadro clínico e laboratorial de uma deficiência de vitamina C? Ela leva a uma doença chamada escorbuto. A causa mais comum é devido à desnutrição. Pode causar insuficiência do crescimento, anorexia, irritabilidade, exantema com descamação generalizada, alterações ósseas semelhantes às do raquitismo, com edema de junções osteocondrais em costelas. E forma tipo uns nódulozinhos que são chamados, parece que vai lembrar um rosário, né? Aqueles nozinhos do rosário, é chamado, portanto, de rosário escorbútico. Além disso, hemorragias na pele e abaixo, mucosas e periósteo, tono vascular com resposta alteradas, pode causar morte súbita. Anemia em 75% dos pacientes, a gente pode encontrar normocítica, microcítica ou macrocítica, normocrômica ou hipercrômica. A gente vai encontrar uma celularidade de medula óssea aumentada e também pode ser reduzida ou normal. O tratamento frequentemente requer o uso de vitamina C, ferro e ácido fólico em conjunto. A deficiência do ferro pode estar ligada a alterações metabólicas, menor absorção e perda de sangue com redução de estoque. A vitamina C ela é necessária para manter o ácido fólico redutase e ácido em sua forma ativa, permitindo a formação de ácido tetrahidrofólico. Vamos falar da anemia deficiência de vitamina B6. A vitamina B6 é o termo de designação de 3 piridinas, que é a piridoxina, piridoxal e piridoxamina. São convertidas em formas biologicamente ativas em fosfato piridoxal ou piridoxamina. Quais são essas funções da vitamina B6? Elas estão relacionadas com o metabolismo dos aminoácidos, síntese de niacina a partir do aminoácido triptofano, síntese de proteínas biologicamente importantes, como as prostaglandinas, o grupo M e neurotransmissores. Estão relacionadas também na participação da nossa função imunológica e do metabolismo dos carboidratos. Quais são as causas? A deficiência de vitamina B6 é rara e pela larga distribuição encontrada nos alimentos. É mais comum nas síndromes de má absorção, como a fibrose cística e doença celíaca. Os tratamentos longos com o uso de isoniazida e hidralazina inativa os, os complexos com piridoxal fosfato.
O quadro clínico e laboratorial, nós vamos ter altos níveis de homocisteína, que pode levar a risco de trombose e doença vascular periférica, e um aumento acentuado do ácido xanturênico, que pode causar após a sobrecarga com aminoácido triptofano. O tratamento se faz através da reposição com piridoxina, em crises convulsivas intratáveis por erros inatos do metabolismo, pode-se usar a piridoxina endovenosa. Com relação à anemia por deficiência de vitamina A, o retinol, que é a vitamina A, é uma vitamina lipossolúvel necessária para a nossa visão, o crescimento e diferenciação celular e para a reprodução. Estoque no fígado fetal aumenta no terceiro trimestre da gestação. O leite humano ele fornece cerca de 6 microgramas decilitros de vitamina A e fórmulas apropriadas fornecem de 60 a 62 microgramas decilitros de vitamina A. Qual é o quadro clínico e laboratorial numa anemia por deficiência de vitamina A? Pode causar xeroftalmia e cegueira noturna, xerose da córnea e conjuntivas, insuficiência de crescimento, anorexia, suscetibilidade às infecções, anormalidades reprodutivas. Podemos encontrar no laboratório uma anemia microcítica hipocrômica e uma ferritina pode ser normal. A suplementação com vitamina A leva ao aumento do hematócrito, tanto no ferro sérico como na porcentagem de saturação de transferrina. A suplementação de vitamina A e ferro leva a melhores resultados. A anemia por deficiência de vitamina E. A vitamina E é a designação de tocoferóis e tocotrienóis. É uma vitamina lipossolúvel associada a fosfolipídios de membranas celulares. A vitamina E, ela age como antioxidante, protegendo os ácidos graxos insaturados, que são conhecidos com essa sigla PUFA, das membranas contra a peroxidação, transferidas pela placenta, mais no terceiro trimestre, acompanhando o aumento da gordura corporal. Geralmente os prematuros eles têm baixos estoques de vitamina A e E, lembrando que elas são vitaminas lipossolúveis. O leite humano ele tem mais vitamina E até a sexta semana. Não se sabe se há necessidade de suplementação do leite humano para os pré-termos, e as fórmulas geralmente elas já vêm suplementadas de 0,9 a 2,1 miligramas decilitros. Em 1960, pré-termos entre 6 e 12 semanas de vida apresentavam complexo com deficiência de vitamina E, além de uma anemia hemolítica, reticulocitose e trombocitose, seguida de um edema pré-tibial. E o tratamento, a reposição com vitamina E acabou com esses sintomas. E agora, por isso, todas as fórmulas apropriadas, elas são suplementadas com vitamina E. Quais são o quadro clínico, né? Hoje, a deficiência de vitamina E é mais encontrada em quadros clínicos de má absorção de gorduras, lembrando que elas são lipossolúveis, como, por exemplo, no caso da atresia de vias biliares, fibrose cística e a beta-lipoproteinemia. A suplementação de vitamina E não previne anemias fisiológicas do recém-nascido, precoce ou tardia da prematuridade. O tratamento se faz através da reposição de vitamina E, tratamento de prematuros, anemia precoce exige a reposição de ferro e também vitamina E. Isso porque o ferro, ele catalisa a peroxidação de membranas celulares, gerando radicais livres, que por sua vez pode cursar com peroxidação e hemólise em membrana de eritrócitos, ou seja, das hemácias,
Lembrando que a vitamina E, ela tem ação antioxidante, portanto, ela combate esses radicais livres. Anemia por deficiência de cobre. O cobre, ele participa de sistemas enzimáticos importantes do nosso organismo, como o sistema do citocromo oxidase, transportes da cadeia de elétrons, lisil-oxidase, síntese de cartilagem, ossos, tecido conectivo e mielina, superóxido dismutase e proteção de células e suas membranas do estresse oxidativo. O cobre participa ainda de sistemas enzimáticos importantes como a síntese de catecolaminas, dopamina beta-hidroxilase, ceruloplasmina, oxído ferro, chamado ferro mais 2, que é o ferroso, a ferro mais 3, que é o ferro sérico, que é transportado até a medula óssea para a síntese do grupo M, e a síntese de eritropoietina. As causas da deficiência do cobre pode levar crianças desnutridas cronicamente, síndrome de má absorção intestinal, diarreias persistentes, alguns casos de crianças alimentadas com leite de vaca, pacientes que fazem diálise peritoneal, pacientes recebendo cronicamente álcalis e grandes quantidades de zinco. O quadro clínico e laboratorial vai ser uma insuficiência do crescimento, pode levar a edema periférico, diminuição da pigmentação da pele e cabelo, dermatite seborreica laica, diarreia, hepatoesplenomegalia, alteração do sistema nervoso em casos mais graves, como hipotonia, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e apneia. Osteoporose, fraturas, alterações costais anteriores similares à do raquitismo, anemia semelhante à deficiência de ferro, com uma hipocromia e ferro sérico baixo, alterações hematológicas graves, níveis reduzidos de cobre no plasma e ceruloplasmina plasmática baixa. O tratamento se faz através da suplementação dietética como sulfato de cobre, e observa-se então uma reticulocitose rápida com uma correção da anemia e neutropenia. Essas foram referências que eu usei para realizar essa aula. Uma boa noite e até a próxima aula.